Em 1964, as Forças Armadas tomam o poder no Brasil, iniciando 21 anos de ditadura militar. O Brasil pode estar certo de que as Forças Armadas estão capacitadas a assegurar sua proteção contra os inimigos e salvaguardar a democracia, a liberdade e a justiça. É um Brasil que o mundo agrário está morrendo e o mundo urbano está renascendo. E aí surge um problema no campo, que faz com que os camponeses, em função da destruição da sua forma primária, fundamental de vida, é agredida. E ele reage como? Se organizando. E esse mesmo camponês que vai ser expulso para a cidade para atender as necessidades do capital de mão de obra. Então a classe trabalhadora, ela cresce em pujança, em número, e numa luta feroz. Tanto é que você vai ver que na década de 60, a luta de classes se instaura de fato no Brasil. É dentro desse contexto que vão se manifestar as esquerdas. A ideia da luta era dominante naquela geração dos anos 60, que vinha de 64, vinha do pós-guerra, vinha de movimento cultural, vinha de movimento político, vinha de movimentos sociais, movimentos ideológicos que trazia naquela geração, principalmente de 68, quando eu vivi intensamente como presidente do Diretório Central dos Estudantes, Congresso de Ibiúna, a ideia de que era preciso derrubar a ditadura, fazer a revolução, lutar por uma sociedade socialista. A gente estava embalado pelas consequências da morte do Che, em 67, embalado pela Revolução Cubana, pela Revolução Vietnamita, pela Revolução Chinesa, pelo nível de confronto que se dava no mundo naquele momento. Os líderes do PCdoB começam a pôr em prática uma velha ideia do partido. Espelham-se no modelo de revolução comunista da China e Cuba, para preparar no Brasil um modelo próprio de luta armada no campo. A luta na cidade começou a ficar um pouco tanto quanto desigual. Ficou aquela coisa de atos de heroísmo, expropriação de banco, isso e aquilo, mas aquilo não envolveu o povo, não envolveu a massa realmente. Ninguém se mexeu, entendeu? A ditadura era muito forte. Então era muito lógico que todo mundo estava lutando pela sua vida e não ia se engajar num movimento revolucionário assim, sem saber o que seria do dia de amanhã. A região da selva entre Marabá e Xambioá, nas margens do Araguaia, era extensa e inexplorada. Reunia condições para agrupar um bom número de combatentes e iniciar, assim, uma guerra de longa duração com o objetivo de derrubar o regime militar. Você estava bem treinado, estava treinado para a guerrilha? Não estava, né? Não sei se eu sustentaria na mão um revólver 38 para matar alguém, não sei, né? Eu não estava, né? E boa parte, o que havia era o seguinte, sabe o que era? É que a gente trazia nos nossos corações, na nossa alma, muita generosidade, que vinha de antes. Mas eu não acreditava lá que fosse possível vencer, porque nós estávamos distantes. Eu acho o seguinte, nós tínhamos perdido, é como um peixe fora d'água, nós tínhamos perdido o contato com o mar, né? Estávamos longe do mar, longe do povo. A vida era um treinamento, né? A vida lá, porque para sobreviver você tinha que caçar ou pescar. Isso faz parte da sobrevivência na selva. Para ir aos lugares, meu vizinho mais perto
ficava mais de 1 légua da minha casa. Então você tinha que caminhar bastante, né? Para ir comprar, você ou ia a pé por Apinagés até São João, que eram os 2 dias de viagem, ou você ia de barco. Quer dizer, tudo isso faz parte do treinamento. O PCB tinha a seguinte concepção: nós temos que ficar nessa região para fazer o trabalho de massa, trazer a população para a guerrilha e defender com a ULDP, União pela Defesa e pela Liberdade do Povo, um programa político para transformar a região do sul do Pará numa espécie de área sob o controle da guerrilha. Se, pelo direito internacional, nações que tinham a mesma ideologia deles aceitassem como uma zona liberada, enchia de chinês, cubano, tudo ia para lá. E aí, nesse caso, o Brasil perdia metade do seu território, perdia a Amazônia toda. Esse foi o serviço que eles prestavam. Essas pessoas se jactam como guerrilheiros, eram aventureiros, não eram guerrilheiros. Nós queríamos mudar o Brasil, não é? Construir um regime. Não era a democracia que nós queríamos. Nós queríamos a democracia do proletariado. Era outra democracia, não era burguesa. Foi aqui, em Porto Franco, nesta pacata cidade do sul do Maranhão, que se instalaram os líderes da guerrilha. O ex-senador Maurício Grabois, seu filho André Grabois e o médico gaúcho João Carlos Haas Sobrinho. Viviam disfarçados como médicos e comerciantes. Daqui, planejaram como seria a ação armada nas selvas do Araguaia. Nacional sobre quaisquer interesses e a prevalência das soluções. Enquanto o comando da guerrilha se organiza em Porto Franco, o governo militar constrói a rodovia transamazônica. Os militares suspeitam que os guerrilheiros caçados pela ditadura estejam escondidos na região. A rodovia corta a floresta exatamente no local onde os guerrilheiros estavam se instalando. Entra em cena o Major Lício, militar que atuou na região norte como engenheiro de telecomunicações. Lício, que também era caçador, participará ativamente dos combates entre os guerrilheiros e o exército. Foi a primeira missão que eu recebi, achar a grande área de treinamento de guerrilha mencionada pelo Marighella. E eu já sabia que ficava entre Marabá, era Imperatriz, e Tocantinópolis. Então era ali na área. O comando da guerrilha, liderada por Maurício Grabois, se desloca do rio Tocantins para o rio Araguaia. Grabois, que foi o grande ideólogo da guerrilha, com quase 60 anos, tinha sérios problemas de saúde. Se as pessoas hoje não consideram meu pai um grande brasileiro, a ABIN considerou, porque quando eu peguei o habeas data dele, isso aí eu devo a ABIN saber. No habeas data ele diz: o mais importante teórico marxista da América do Sul foi Maurício Grabois. E morreu com 61 anos ao lado dos jovens, né? Ficou lá até o fim. Os guerrilheiros se organizaram em 3 destacamentos, A, B e C. Somando-se o comando militar, foi ocupada uma área de aproximadamente 7.000 quilômetros quadrados. O comando militar da guerrilha era formado por Maurício Grabois, Ângelo Arroio e João Amazonas. E aí as pessoas iam chegando, a gente ia criando, construindo outras casas, outras choupanas, outras casas de palha, e ia fazendo a organização de 3 grupos de 7, dava um destacamento. E a vida era uma vida muito intensa, muito difícil de se acostumar com a mata, de trabalhar na roça, de conviver com a população sem dar bandeira, sem dizer o que era. Nós temos 2 vidas. Nós temos uma vida legal como lavrador e temos uma vida que ninguém sabe, que é treinamento, leitura, estudo, entrar na selva para treinar propriamente dito. Então a gente ficava com essa dupla função.
2 guerrilheiros se transformaram em grandes mitos do Araguaia: Dina e Oswaldão. Eles foram os guerrilheiros mais carismáticos e temidos da guerrilha. Dinalva Oliveira, a Dina, chegou à guerrilha ao lado do marido Antônio em maio de 1970. Era geóloga, mas ficou conhecida na região como parteira. Durante os combates, foi temida pelos militares por sua coragem, força física e fama de boa atiradora. A Dina era ela não era negra assim, preta, ela era uma mulher morena, do cabelo meio grosso. Pois é, ela não era, e ela era bonita, era uma mulher popular, conversadeira, educada. Dina, para mim, é uma figura assim incrível, porque ela era uma mulher combativa, muito firme, tinha capacidade assim, de comando e tinha capacidade de dirigir um ataque. Ela era destemida. Essas características de valentia e de força, ela adquiriu mais lá no Araguaia. Lá na guerrilha. Ela aprendeu tudo isso lá, porque aqui ela nunca tinha dado um tiro aqui. Né? Foi a única mulher que adquiriu o posto de comandante, vice-comandante do destacamento guerrilheiro. E ela atirava muito bem, a Dina, muito bem. Todo mundo falava que ela não errava tiro, não. Oswaldão tornou-se um grande mito para os militares, que o temiam, e também para os camponeses, por causa do seu tamanho e de suas façanhas. Antes de aderir à guerrilha, estudou engenharia mecânica na Universidade de Praga, na Tchecoslováquia, e foi campeão de boxe pelo Vasco da Gama. Trouxe como experiência um treinamento de guerra e guerrilhas na China. O que é que um fuzil, velho, eu fazia na frente de um guerrilheiro daquele? Um cara que fez curso no Panamá de guerrilha, que é que um Zé Mané e eu, o soldado, velho, um cara que botou a farda do exército ontem, eu combater com um cara desse? Essa ficção nós já tínhamos que o homem era macumbeiro, que o homem, a bala não acertava ele era benzido não sei de onde, era muita. Foi fazer um fantoche todo dessa história do Oswaldão, uma lenda. E a gente acreditava. Até porque a gente fazia as deduções por um povo desse, civil, um povo aí que não tem tanta coisa, enfrentar o exército brasileiro. Eles têm um trunfo na coisa. Não são bobo, não. Tem algum respaldo aí. Os guerrilheiros tinham um problema: o armamento precário para enfrentar o poder de fogo do exército. O camponês Josias Gonçalves aderiu à guerrilha ainda jovem e guarda consigo armas do mesmo tipo usado pelos guerrilheiros para combater os militares. Eu andava com ela praticamente só assim. Outros andavam assim. Agora eu nunca gostei de andar com arma assim. Não, aqui tinha um rapaz aqui, mas ele gostava de andar com ela pendurada, né? Por quê? Acho que eu fico com as mãos desocupadas. É o sentido que eu faço. Agora eu confio muito nela, né? Mas é na minha mão. Pendurado não. Não tinha arma. O meu agrupamento, as armas que tinha, cada um tinha um revólver 38, não podia dar tiro, porque não tinha mais munição. Então as 30, 40 balas eram reservadas. Fazíamos treinamento de tiro seco, fazíamos treinamento de lançar granada com coco de babaçu para treinamento. Tudo ajuda, né? Mas é muito precário. Quando eu vi Dina, quando eu vi o pessoal mais experiente, mais combativo, com 12 na mão, eu sabendo que o pessoal tinha um FAL pega um cara a 800 metros, com precisão. Que diabo é isso? Quando eu fui fazer a entrevista lá no Comitê Central, né? A primeira coisa que eu perguntei pro Carlos Daniele, né? Foi e as armas? Aí ele falou, eles vão levar pra gente. Eu achei ótimo. Eu disse assim, pô, Canudos também foi assim, né? Mas a gente é jovem. Aí, então vamos resolver, né? Tá bom, tá resolvido já.
É isso. Entendeu? Mas não tínhamos nada. Nossas armas eram primárias, eram fuzis da Primeira Guerra Mundial, metralhadoras Zinas velhas, aquelas espingardas de 20 de cartucho, 32. Andei um tempo com uma 32 de cartucho. Não tinha. Agora, tinha esse sonho da gente chegar e tomar as armas. Três desertores irão colocar em risco o sigilo do movimento guerrilheiro. O casal Teresa e Pedro Albuquerque e a estudante de medicina Lúcia Regina. Foi uma história de amor que empurrou Pedro e Teresa, que chegaram casados à guerrilha, para uma fuga desesperada. O casal resolve fugir. Quando eu fiquei grávida, aí reacendeu em mim a vontade de ser mãe e de querer ir embora. Foi quando nós colocamos para o partido, né? Para as pessoas que estavam lá. E até eu me propus a ficar, a ter a criança, o bebê lá, mas era inviável. Realmente era você ter um bebê numa situação totalmente, né, muito precário, não somente precária a questão da saúde, como de segurança também, né, numa área de guerrilha. E aí propuseram o aborto. O que eu fui terminantemente contra, e foi quando eu coloquei para o Pedro e disse, eu vou me embora. E a Teresa chegou para mim nesse dia e disse, Pedro, eu vou sair. Você me acompanha? Eu olhei para ela e disse, te acompanho. Peguei, tinha um revólver só, peguei o revólver, botei dentro lá no toco de uma árvore que a gente tinha combinado, botar as coisas lá. Deixei um bilhete para o partido, dizendo a razão que estava saindo. Isso foi uma coisa muito dramática, principalmente para mim. É muito dramática, porque a minha ligação com o partido era muito forte, né? Mas, ao mesmo tempo, eu estava consciente, né, de que eu estava praticando ali um ato também muito humano e de pai, de marido da Teresa. Nós nos amávamos. E eu tinha fechado com a Teresa a posição de que ela teria filho. A Transamazônica é um passo imenso no sentido da ocupação racional de uma área que se caracteriza por um vazio demográfico só comparável ao das desoladas regiões polares. O coração da Amazônia é o cenário para que se diga ao povo que a revolução e este governo são essencialmente nacionalistas, entendido o nacionalismo como a afirmação do interesse nacional sobre quaisquer interesses. Danilo Carneiro não concorda com os rumos da guerrilha e abandona a luta armada. As saídas da região já estavam bloqueadas pelos militares e Danilo é preso ao tentar passar pela Transamazônica. Decisão difícil de tomar, porque você já adquiriu uma identidade profunda. Com os companheiros. Decisão dura, difícil de tomar. E do outro lado, estava convencido interiormente que a gente não tinha chance. Como é que faz? Quando eu vejo o helicóptero aterrissar no meio da Amazônia, que era uma região mais ou menos plana, né? Eu tinha certeza que era em cima de mim. Aí vim correndo, uns 15 caras. Atrás um capitão. Não mate, não mate, não mate. Aí eles, coronhadas de fuzil, me furaram de baioneta para todo lado, afundou a mandíbula, arrebentaram aqui uns 10 dentes,
Me trucidaram ali, pá, pá, e o capitão gritando, não mate, não mate, não mate. Aí é lógico que você tem que lutar de acordo com as suas possibilidades, né? Eu falei assim, a única coisa que eu posso fazer para o companheiro é retardar o processo. Em abril de 1972, 6 meses depois de deixar o Araguaia, Pedro Albuquerque é preso em Fortaleza. Fui atrás de emprego, que a minha filha estava nascendo. Eu não tinha documentos e fui tirar documentos. Na ocasião, eu sou reconhecido, sou preso. Na prisão, eles sabiam, eles tinham informação da guerrilha. O que eu fiz foi confirmar, quando eu disse que estava em Xangri-Lá. E aí eles localizaram o Xambioá. Os militares fazem uma grande ofensiva na região da guerrilha. As 3 operações de inteligência, Peixe 1, 2 e 3, não foram suficientes para identificar quem eram os guerrilheiros e suas estratégias. Sem apoio aéreo, o exército cerca a área da guerrilha com um batalhão de 400 homens. Pelotões militares fecham a Transamazônica ao norte e as saídas no sul, em Xambioá. Com informações obtidas das operações Peixe, os militares lançam sua primeira ofensiva armada contra os guerrilheiros. O alvo do ataque inicial da primeira campanha foi o lugar chamado Chega com Jeito, uma base guerrilheira do Destacamento A na região de Marabá. O ataque é o começo da luta armada no Araguaia. Então, quando nós chegamos lá em cima, eles tinham fugido. Porque nós levamos tanto tempo para chegar que eles desapareceram, né? Mas nós encontramos munição, encontramos uma porção de coisas, de anotações, esses troços, e praticamente ficou confirmado que tinha alguma coisa ali, né? Fábrica de mochilas, de lona, com máquina profissional, grande quantidade de comida, grande quantidade de material de medicina. Então nós destruímos tudo. Aproveitei e descarreguei toda a munição de metralhadora, arrebentei tudo. Foi a partir dali que a gente começou a desconfiar que eles estavam preparados. No dia do ataque da equipe de Lício ao Chega com Jeito, Genuíno deixa o seu destacamento com a missão de avisar os companheiros do Destacamento C que os militares tinham invadido a região e acaba preso antes dos combates começarem. A minha prisão, quando eu fui preso, eles já tinham descoberto a guerrilha. Né? Eu fui preso porque levei uma mensagem para o Destacamento C, e o Destacamento C, que ficava distante do Destacamento B, tinha fugido para as áreas de retirada estratégica, e nós tínhamos combinado um sinal numa árvore e esse sinal não existia. Aí eu fiquei caçando. Quando eu estava indo na área de recuo, eu ia viajar o dia inteiro e à noite. Aí eu encontrei um grupo de pistoleiro, que não era o exército. Aí paramos ele. Ele estava com uma sacolinha de um pauzinho assim, quase o pessoal da roça faz, para carregar, conversamos com ele, contou uma história besta lá. E aí peguei a mochila dele, o João Pedro trouxe e disse, olha, doutor, não tem nada, me entregou a mochila. Quando eu puxei aquele tubo de alumínio de remédio, eu achei no fundo do tubo um papel que não devia estar lá. Então eu cortei um graveto e puxei o papel. Quando eu olhei para o Genuíno, ele estava pálido. Disse, vou morrer. Ele disse, vou morrer. E aí quando eu disse, pô, você é um mentiroso, rapaz, está aqui a mensagem do Oswaldão para o Antônio Dadina, pô. Você é um mentiroso. Aí a turma voou em cima dele, não pega. Porque os caras estavam já há 3 dias na mata, cansados. E o cara mentindo, dizendo que era morador. Então, de fato, se eu deixasse, eles matavam o Genuíno. E a gente recebia toda a orientação
com a seguinte ideia: a passagem é só de ida, não tem passagem de volta. A passagem de volta é a vitória ou a morte. É tanto que eu costumo dizer que a geração que fez o Araguaia estava mais preparada para morrer do que para matar. Maurício Grabois começa a escrever um diário. Dos lugares mais profundos da selva, o comandante registrará os fatos mais importantes da guerrilha até o Natal de 1973, quando foi morto pelos militares. Começou a Guerra Popular, a 12 de abril. O inimigo atacou de surpresa. Avisado com poucas horas de antecedência pela massa, o destacamento A retirou-se organizadamente para a mata, enquanto no ar sobrevoavam helicópteros e nas estradas ouviam-se rajadas de metralhadoras. A equipe do Major Lício, do Major Curió e do Sargento José Conegundes permanecem na região. O Major Lício sugere que bombardeassem a floresta e matassem todo mundo, guerrilheiros e camponeses. E eu propus ao general uma bateria de artilharia, Xambioá, mudo de 3 alças. Uma alça é o A, 2 alças é o B, outra alça é o C. Destruir esses caras em um dia. Canhão e granada explosiva. Acabo com eles. Aí o general achou graça e disse: isso é maluquice. Você não vai poder fazer isso. Eu que for, eu faço. Se eu fosse comandante, eu faria isso. Ninguém foi lá para prender ninguém. Porque, primeiro, esses guerrilheiros não aceitam ser presos. Não adianta. Então, nós fomos lá para acabar com eles mesmo. Né? Os camponeses, que não sabiam o que estava acontecendo, sofrem com a chegada dos militares. Foram duramente torturados. Suas casas e suas roças foram queimadas. São acusados pelos militares de colaborarem com os guerrilheiros. Aí veio aquela revolta mais forte, deu aquela prensa de helicóptero rodando lá por cima de casa e bem baixinho, ao redor da casa da Dina. Nós vamos bombardear isso aqui. E se você ficar aqui, você vai morrer. Aí é que nós amedrontamos, que nós estávamos com medo mesmo, nós deixamos tudo lá largado. Rodaram comigo lá por um queimado que tinha um topo de palmeira, assim na altura dessa casa aqui, sem palha. E um formigueiro de fogo bem no tronco, que estava dessa altura assim, aquele formigueiro de fogo. Que o adubo que ele botava para aquela formiga era açúcar. E aí a formiga juntou naquele açúcar, fazia aquele formigueiro. Aí foi, me amarrou com os braços para trás aqui e limpiaram os pés aqui no tronco de coco, eu com as costas aqui no tronco de coco. E assim era aquela formiga, e aquela formiga tomou de ponto de corpo. E aí foi formiga em cima, formiga me mordendo. E eu não podia fazer nada, não podia matar, não podia nada. Só fechava a boca e os vaqueiros não morderam dentro. Até quando foi 5 horas da tarde, me tiraram de lá, levaram lá para o barraco, chegaram lá, foram me investigar, conversar comigo de novo. Para mim contar algumas coisas, eu só contava aquilo que eu sabia. Quando eu cheguei, no mesmo dia que eu saí de casa, sabe o que acontece? Eles mandaram a mulher sair 6 horinhas de casa, ela saiu com a panela de comida fervendo na cabeça para dar de comer 6 filhos pequenos que tinha, 7 com o de peito, né? Era com 13 dias de resguardo. Largaram o fogo na casa, queimaram tudo. Tudo. Cada um ficou com a roupinha do corpo que estava. Mas mais nada. Aí eu, meu Deus do céu. A calça que eu dava com ela já estava rasgada no joelho. A camisa furada nas costas, que ajudando a carregar saco de bala. Uma botina velha furada. E um facão rede pendurado de um lado. Eu digo, meu Deus, agora, o que é que eu vou fazer na minha vida numa situação dessa? Umas 2 vezes, umas 3 vezes. Mas aconteceu 2 vezes, a outra não. Eu fui valente, porque eu não estava algemada. Né? Eu fui valente. Eu apelei. Eu fiz o que eu podia fazer. Por isso que eu fui mais para frente. Na frente da minha irmã, ali na Santa Luzia. Ele tanto fazia com as mulheres aquilo ali, como com os homens também. Seu manezinho, não sei se está vivo, morto, eles amarravam ele lá no pau de amarrar o jegue.
amarrava os pés do homem e ele não respeitava as crianças. Por isso que eu falo que aquilo não era polícia, não é possível. Que ali era um terror, atirava no jegue que aparecia, atirava em todo mundo que vinha chegando do mato, que não sabia de nada, ia lá para a vila, para descer para o Xambioá, para o São Geraldo. Ali nem entrava e nem saía quem estivesse lá. Ali que era uma guerra. Agora, quando vieram pegar os comunistas, foi mais em silêncio, só era se sumindo gente. A Dina passou lá e disse que não vinha mais. Contou a situação. Ela porque se despediu de você? Foi. Dina, então? Passou, despediu. Ela disse, talvez nós não vamos se ver mais não, porque eu vou embora, a gente está sendo perseguido. E aí eu, por quê? Não, porque a gente quer a igualdade, a democracia, nós somos do PCdoB, e ele chama de terrorista, mas nós não somos terroristas, não. Aí eles não gostavam, quando eles chamavam os paulistas de terrorista, eu não vou mentir, porque fico mais preta. Terrorista é vocês. Vocês que estão fazendo terror, atirando no povo, batendo, matando, e eles nunca fizeram isso. Uai, mas ia fazer, digo, aqui no nosso meio não fazia, não precisava. Então, sumiu tudo. Mas eles mandaram nós fechar a boca e os olhos e os ouvidos, que nós não falávamos, e nós não enxergávamos e nós não ouvimos nada. Falaram desse jeito para nós, no comando, no dia de sair do quartel. Vocês nunca viram nada, vocês não falam e vocês nunca ouviram. Tá bom? E todo mundo gritou, tá bom. Chegava os cidadãos da mata, que a gente era filho da região, conhecia o povo da mata também, né? Conhecia os camponeses, os castanheiros. Aqui morreu muita gente inocente, meu amigo. Naquele tempo vinha do Piauí, do Ceará, do Maranhão, os coitados para cortar castanha, não tinha documento nenhum. Tirava o atestado de conduta, igual eu falei na delegacia, ia para o mato, moiava aquele papel, que não tinha plástico, né? Então prendia o povo lá e levava para o pau de arara. Amarrava os 4 pés, os pés e as mãos, pendurava na forquilha e o cara ia contar. Se o cara botar o dedo numa porta dessa e você começar a fechar, você diz o que você não fez para você se liberar, né? Mas ele vai forçar até arrancar a cabeça do dedo. Eu vi um cidadão no pau de arara, pendurado, com essa vela de igreja, essa vela bem grossa, assim, comprida. Pediram a vela de igreja lá, acendeu. Se a vela de igreja desse jeito assim, ela custa queimar, não custa? Mas ela ela queima rápido, né? Enfiaram no ânus do cidadão a vela acesa para ele contar a história. Aí ficou lá o comandante. Isso eu estava enxergando assim, que eu estava de serviço aqui, né? E a vela foi queimando e criou aquelas 2 papocas de fogo na boca do ânus. Diz que não é tortura. Diz que não é tortura, uma coisa dessa. Cidadão trabalhador. A gente conhecia. Mas se a gente falasse alguma coisa, a gente ia para o lugar dele. Porque tinha essa ordem. Está punindo ele, quer apelar ele, vai para o lugar dele. Entendeu? Tinha isso. Isso foi com várias pessoas. Entendeu? Nós sabemos que o número de camponeses que se engajaram na guerrilha foram cerca de 120. Quase o dobro do número de guerrilheiros. O dobro do número de jovens que vieram das cidades. Esquecidos. O número de camponeses mortos e desaparecidos é quase igual aos garotos mortos e desaparecidos. 40 anos depois da guerrilha, os camponeses daquela região, do sul do Pará, do Brasil, de um modo geral, continuam esquecidos, perdidos, oprimidos. O PCdoB acusou Pedro Albuquerque e José Genuíno de traidores. Sob tortura, Genuíno e Pedro revelaram aos militares mais detalhes sobre o mapa da guerra e a distribuição dos guerrilheiros. Um dos grandes erros, acho que, da esquerda é de chamar um dissidente de traidor. Todos os que estão vivos, foram presos, né? Foram torturados, né? Todos falaram alguma coisa. Né? Mas não é só porque
estão vivos porque falaram. Porque também os que morreram também devem ter falado alguma coisa. Né? Ninguém aguenta a tortura. A tortura é uma coisa macabra. Tanto Pedro, Teresa e Danilo não tem nada a ver com isso, meu amigo. É que você querer supor que o exército brasileiro só tem uma cara de idiota. Eles já tinham essas informações. Já estavam com gente deles lá na área. Entendeu? Para pegar o fio da meada foi fácil, não foi tão difícil. Você tem o pessoal da Vapalmar, da Colina, de outras organizações espalhadas por aí, sabendo que o PCdoB estava alojado de outro lado. Então pronto. Agora o Pedro levou um aperto violento. Não foi brincadeira. Dizer que eles contaram que havia uma guerrilha ali é brincar com a história e é ser desumano. Porque quando essa turma foi presa, o exército já tinha álbuns com as fotografias de todo mundo, boa parte dos que estavam na guerrilha. E já sabia como que se movia o movimento. E um guerrilheiro, quando vai para a selva, ele sabe, tem uma certa parte da história. Assim como os militares, tudo é muito compartimentado. Se ele cair, ele vai contar só uma parte da história. Já está previsto que ele vai cair. Essa é a lógica. Então, quando o Pedro foi preso e contou e delatou, segundo alguns, a guerrilha, o exército já estava na região, já sabia quem era quem, já estava totalmente infiltrado. Mas quando cheguei em Brasília, eu não fiquei lá umas 2 horas nessa cela, já me tiraram. Me leva lá para baixo, me joga lá numa sala. Quando o capuz sobe assim, até a testa, porque não estava amarrado, sobe. Quando eu olho na minha frente, como você está assim, eu vejo uma botinha, eu olho o Fleury. Aí começa uma tortura infernal. 1000 vezes melhor do que aquilo que eu tive lá em Belém, lá em Marabá, muito pior. Quando eles me tiram dessa solitária novamente e recomeçam, entra uma situação complicada, porque numa das sessões de tortura que eu desmaiei, quando eu acordo, estava em pé o general Bandeira e o Fleury, ele batendo com a bengala na minha cabeça, dizendo assim: eu quero informação, nem que você tenha que trucidar esse cara. Mas nesse dia, eu enlouqueci. Não aguentava mais. Aí eles me levam para a cela e eu começo a meter a cabeça numa grade de ferro super grossa. Pá, pá. Queria morrer. Pá, pá, pá. Os militares criaram uma base secreta especializada em torturar camponeses e guerrilheiros. O lugar era conhecido como a Casa Azul, localizada numa área isolada na periferia de Marabá. Este lugar foi um dos maiores centros de tortura do Brasil durante a ditadura militar. É onde você entra e tem uma samaúma grande, aí logo tem uma casinha, onde ficavam refeitórios dos militares, alojamentos de militares. Atrás
tinha uma área de prisão e mais no fundo você tinha uma casinha menorzinha que era onde ficavam os oficiais do Palácio do Planalto. Não teve centro nenhum do DOPS que viveu um momento tão trágico e tão cruel como a Casa Azul. Não houve tortura, não houve tortura. O que houve foi o seguinte, não havia prisão. Então o general Bandeira mandou fazer buracos com grades de arame farpado em cima. Um buraco que ninguém podia escalar. Era prisão, o que é que você ia fazer? Amarrar os caras? Ver assim, sendo executado não. Torturado, a gente não era permitido ir lá olhar, mas a gente escutava os gritos, berro, o desespero. Isso aí era natural, a gente ouvia só 2 horários, de dia e de noite. Tinha um cara lá, eu não sei se era Tadeu, um cara, ele ficava na base só lendo o gibi, levantava para almoçar, tomar banho, só lendo. Aí quando chegava esse pessoal que trazia um preso lá, ele era torturador, era só para bater. Fizeram um quartinho assim, tábua, né, de madeira. Aí botava o cara dentro, como tu tá aqui, ele, um cara macetão, quebrava o cara no pau lá dentro. Quebrava mesmo, quebrava. Metia choque no cara, o cara tinha que falar, até que a mãe dele era não sei o quê. Eles não falavam, não adiantava. Você podia fazer o que quisesse. Podia cortar os pés dele, unha por unha, dedo por dedo. Ele não falava, não adiantava. Então, não adiantava torturar muito, não. Lhe garanto que não houve tortura. Se houve, foi esporádica. Foi esporádica, porque os generais não admitiam. O Frota visitava todo dia os quartéis, o Frota. E ninguém disse que o Frota é torturador. Acusaram o Médici. O Médici foi o maior presidente do Brasil. O que mais me torturou, aquilo que me incomodou, que até hoje me incomoda, são as lamentações e os gritos da tortura das pessoas que eu ouvia. E eu acordo de madrugada, nada não. Faz precisamente um mês que a luta começou. Tudo faz prever que a guerra popular tende a se desenvolver, tendo sempre em conta a defesa contra o inimigo, preparar ações de emboscada, assalto e fustigamento. No dia 7 de maio, morre o primeiro militar. Oswaldão mata o cabo Rosa. A guerra estava declarada. Os guerrilheiros comemoram e os militares têm um companheiro para vingar. No dia 25 de maio de 1972, a guerrilha anuncia a sua existência. As forças guerrilheiras do Araguaia lançam a ULDP, um manifesto em defesa do povo da região. Durante a primeira campanha, os militares lançam mais uma operação. A missão é atuar na região a fim de reconhecer, capturar e destruir o inimigo. Os militares contam com 244 homens nesta operação, 25 oficiais e 219 soldados. Um novo incidente abala a guerrilha. Morre o primeiro guerrilheiro, Bergson Gurjão, numa emboscada do Exército. O estudante de Química da Universidade Federal do Ceará era o subcomandante do Destacamento C. Novas tropas estavam chegando e nós começamos a perceber, por conta dos voos dos helicópteros na área, que eles não localizaram. A gente percebeu que se deslocou, caímos numa armadilha, a bala comigo. E vi os colegas todos, os meus companheiros todos abrindo para dentro do mato. Então deu para o pessoal abrir com muita árvore. Então a bala batia e espirrava, entendeu? Mas feriu um ou outro. Mas Bergson veio de frente logo, foi pego. Dagoberto Alves da Costa, o Miguel, o último guerrilheiro a se incorporar à guerrilha, foi preso apenas 52 dias depois de chegar ao Araguaia. Foi barbaramente torturado para revelar a identidade de seus companheiros e seus planos de combate. Eles tinham uma preocupação muito grande. Quem são os chineses? E onde fica a rádio? Onde está localizada a rádio?
5 meses após os conflitos, os militares mudam o rumo dos combates e preparam a maior mobilização de tropas no Brasil desde a Segunda Guerra Mundial. Ao amanhecer, tropas governamentais desembarcam nas cercanias da cidade de Bela Vista à procura dos guerrilheiros. A segunda campanha mobilizou na região do Araguaia todas as forças armadas, Marinha, Exército e a Aeronáutica. A operação secreta ganhou o nome de Papagaio. Centenas de caminhões saem de Brasília com alimentos, munição, para 3.000 homens por 15 dias. É uma logística grande. Fora os aviões, os búfalos. Era um búfalo atrás da outra, descendo na base de Carolina e de lá para Xambiuá, onde tinha ou Marabá. Então eles cercam aquela área para fazer 15 dias de manobra em cenário real. Era noite quase toda soltando bomba de cima do avião, no Rio Araguaia, ali na frente do Xambiuá, era para apavorar o povo mesmo. Aqui era a base da aeronáutica. Uns 30 metros quadrados aqui, ó, nesse canto aí é da aeronáutica. Tinha quase 5.000 homens aqui, entendeu? Aí a maior dificuldade pra gente ir na roça. Nós tínhamos que sair por cima escondido. Porque a gente tinha medo de morrer, né? O meu irmão de criação, que me carregou no braço, ele se apavorou, ficou escondido, que era, eles passavam direto aqui, lá na sede. Morreu lá, apavorado. Não vinha mais na rua, não jogava bola mais que gostava. Eu perdi esse irmão meu. Papai criou, ele me carregou no braço. Meu pai não vê mais aqui. Tá aí a terra, vocês vão ver lá. Tudo abandonado. Os militares montam as bases do Manobrão. Na segunda campanha, as tropas são espalhadas pela área de conflito. Gigantescas bases são montadas às margens do rio Araguaia, na região de Marabá, próxima à Transamazônica e nos arredores de Xambiuá. Assistência médica é um dos aspectos da ação social exercida pelas Forças Armadas nas regiões do interior do Brasil. Como você imagina? Você chega com um monte de tropa, não tem como você não sabe, aí você fala, vamos fingir que a gente está chegando com as tropas para fazer uma ACISO, uma ação cívico-social. Aí coloca os soldados lá para tirar uma cárie, cortar um cabelo, olhar se a pessoa tem leishmaniose, não sei o quê. Mais solenidade na escola com as crianças, levanta a bandeira, canta hino nacional. Enquanto isso, os outros estão patrulhando. Imediatamente os guerrilheiros ficaram sabendo. Tinha 15 dias exatos de operações conjuntas. Data para começar, que foi dia 20 de setembro, e data para terminar 5 de outubro. Nos 10 primeiros dias, os militares ficavam marchando em volta tudo dentro da cidade, marchando em volta dos acampamentos, com medo de entrar na mata. Até que os guerrilheiros matam um sargento de Manaus, o sargento Abraim. Aí a tropa ganha ímpeto, especialmente o pessoal de Guerra na Selva de Manaus. Ganha um certo ímpeto e começam a caçar guerrilheiro. Matam 12 em 10 dias. O helicóptero aterrissava lá em casa, no terreiro da minha casa, da nossa casa lá, para pegar os mortos que vinham do mato, tá entendendo? Tanto fazia ser polícia como ser terrorista, eles matavam e o helicóptero aterrissava no meio do terreiro ali e eles enrolavam em saco de plástico preto e eles mandavam nós entrar para dentro do quarto, viu? Entrar para dentro do quarto e eu pegava e curiava por a brecha e via eles passando com os mortos enrolados na lona e botava dentro do avião, do helicóptero e ia-se embora. Os guerrilheiros estavam cercados e mal armados diante da imensa força militar. Também não podiam contar com a ajuda do PCdoB, com mais guerrilheiros, remédios, armamento e munição. Era impossível romper o cerco militar. O PCdoB não tinha condições de nos ajudar. O PCdoB não tinha finanças, o PCdoB não tinha ação armada na cidade. O PCdoB não tinha armas como tinha a guerrilha urbana. Não tinha, porque o PCdoB era contra ações
guerrilheiras na cidade. Finalmente, a guerrilha fica conhecida no Brasil. No dia 24 de setembro, o jornal O Estado de São Paulo rompe a censura militar. Noticia que o exército estava ali não apenas para fazer uma manobra de treinamento, mas para enfrentar guerrilheiros armados e refugiados na selva. Em 29 de setembro de 1972, morre Helenira Rezende, a guerrilheira Fátima. Estudante de Letras e Filosofia da USP, Helenira foi uma atuante líder estudantil, vice-presidente da UNE e praticante de atletismo. Foi torturada e morta a golpes de baioneta. Nós estávamos lá perto do Chega com Jeito, bem recuado, que deveria ser. O Zé Carlos até um tiro de fuzil passou só perto. Fez uma bolha desse tamanho no peito, ficou aquilo marcado, né? E nós recuamos. Completo 60 anos. Não é uma idade própria para um guerrilheiro, mas me esforço para cumprir meu dever de revolucionário. 2/3 de minha vida, precisamente 40 anos, dediquei ao partido. Agora estou nas matas do Araguaia, ao lado de jovens e bravos lutadores. O general Bandeira, no seu relatório final, mostra que os militares já tinham uma lista dos guerrilheiros e a quantidade de combatentes em cada destacamento. Destacamento A, 23 combatentes. Destacamento B, 21 combatentes. Destacamento C, contava com 15 combatentes. Bandeira afirma que os guerrilheiros tinham pouca munição, por isso era preciso eliminá-los rapidamente, pois seriam extremamente perigosos para a segurança nacional caso conseguissem armas de alta precisão. Reconhece que o foco guerrilheiro foi abalado, mas não eliminado. A ordem de voltar, ou seja, a manobra tinha terminado. A manobra estava prevista para durar 20 dias, e nessa o general Bandeira tem uma briga terrível com o alto comando do Exército. O general Bandeira dizia que estava vencendo, que pediu para continuar, estender o prazo e acabar de derrotar os guerrilheiros. E o Estado-Maior do Exército disse que não, que tinha um dia para começar, um dia para terminar, e o resto era paranoia do Bandeira. E aí termina a segunda campanha com todo mundo se retirando no momento que as tropas tinham cercado os guerrilheiros. E os guerrilheiros cantam a vitória. O exército se retira estrategicamente e tudo volta a ser silêncio nas selvas do Araguaia. Os guerrilheiros se reorganizam. Mesmo isolados, sem a possibilidade de receber ajuda externa, optam por continuar lutando. A partir da segunda campanha, né, entre setembro de 1972 a setembro, começo de outubro de 1973, praticamente não houve combates. Quem ficou lá na região foi apenas soldados da polícia que cometiam desatino e com isso a população ficava contra eles, né? E foi feito um trabalho político, se iniciou um trabalho político por parte dos guerrilheiros. Eles saíram da mata e tentou fazer com que alguns camponeses aderissem ao movimento guerrilheiro, né? Há brigas entre os guerrilheiros que queriam recuar, porque, olha, estão rasgando a estrada dentro dos nossos acampamentos. Eles vão voltar. E o comandante Mário, o comandante Grabois, dá ordens do centralismo democrático, de baixo para cima, de que somos inexpugnáveis e vamos resistir até o fim. E não recua. Não há uma retirada estratégica para outra área. Fim da paz nas matas do Araguaia. Durante este período de aparente trégua, em que os guerrilheiros se abastecem de alimentos, os militares implantam a Operação Sucuri. Desta vez, sem a presença das tropas fardadas, se infiltram na região disfarçados de lavradores e comerciantes com o objetivo de levantar a localização exata de cada guerrilheiro. Então, a Operação Sucuri levou quase 2 anos, né?
sargento morando na selva, plantando, o nego fez plantação de cana e ainda vendeu as canas, lá ganhar dinheiro ainda. Plantaram cana, batata doce, fizeram pomar, tudo, os caras moraram lá quase 2 anos. Então eles conheciam os guerrilheiros todos, eles ajudavam, faziam compras, eles saíam para fazer compra e os guerrilheiros pediam a ele, você está fazer compra, pode trazer um arroz para mim, eu não sei o quê. Eles traziam, sabiam o que era, traziam, faziam amizade com eles. Então quando nós entramos para acabar com eles, a gente sabia tudo. E é neste momento que aparece uma figura, um capitão chamado Sebastião Rodrigues de Moura. Ele usava o codinome Dr. Luquini e mais tarde ele muda o codinome para Major Curió. Ele era o subchefe da Operação Sucuri no Araguaia. Para mim, o Curió é um herói do Araguaia. Eu estava preparando a minha equipe quando o Curió terminou a missão Sucuri. Era de informação, então eu chamei o Curió. Curió, como você não pegou ninguém, era o Dr. Luquini. Vem comigo que você vai aprender. Nessa fase, o Exército rasga 3 estradas a partir da Transamazônica, OP1, Operação 1, OP2, até hoje os nomes são esses, OP1, OP2 e OP3, que é estradas operacionais, estrategicamente entrando da Transamazônica, de Marabá, em direção aos acampamentos guerrilheiros, para poder a tropa entrar. Os confrontos entre militares e guerrilheiros voltam a acontecer no Araguaia no final da Operação Sucuri. No calor dos combates, morre o Dr. Juca, João Carlos Haas, o médico dos guerrilheiros e um dos comandantes mais combatentes da guerrilha. Uma grande perda para os guerrilheiros. Haviam 2 grupos muito, Um era liderado por Oswaldão e Dina, que queria o confronto armado. E a outra tinha uma forte ascendência do médico João Carlos Haas Sobrinho, o Dr. Juca, que era uma coisa mais humanista, de cooptação da população local a partir, não do discurso e das armas, mas pelas brigadas de saúde, pelos grupos que eles chamavam os bulas. Até a morte do Dr. Juca, o grupo hegemônico lá dentro era o grupo das brigadas de saúde que buscavam cooptar pelos trabalhos sociais e não pelas armas. O médico João Carlos Wisneski, o guerrilheiro Miguel, antes de aderir ao PCdoB, foi jogador profissional de futebol pelo América, Flamengo e times da Europa. Foi o guerrilheiro que mais lutou no Araguaia e conseguiu sair de lá com vida. Após 2 anos fugindo do inimigo, diverge dos rumos da guerrilha e decide abandonar os combates. Eu achava que nós não podíamos ficar ali na área. Nós tínhamos que recuar mais ainda. Deixava a gente lá, mas recuávamos, mas não precisávamos ficar ali. Porque, como eu falei para ele, eu digo, eu estou me sentindo aqui como um bonequinho de parque de diversão, que fica o cara atirando nos bonequinhos, eu estou passando, entendeu? E isso não vai dar certo. Era com o Maurício Garbosa. Com o Maurício. Porque nós não tínhamos grande conversa, queríamos falar tudo baixo, mas em algumas oportunidades fazíamos reuniões. E nas reuniões eu me pronunciava. Eu acho que foi aí que eu me queimei. Entendeu? Mas eu tinha que fazer o que eu tinha que fazer, a minha consciência, o que eu achava. O erro maior da guerrilha, que eu acho, foi ter uma cartilha de guerrilha. Guerrilha não tem cartilha. Como é que eu vou fazer uma cartilha de alguma coisa que é inusitada? Eu não sei o que vai acontecer, pode acontecer tudo. Você tem que criar. No final de 1973, os militares iniciam a 3ª e última campanha. Ao contrário das operações anteriores, com tropas fortemente armadas, agora a ordem é caçar, matar e sumir com os corpos dos guerrilheiros.
foi implantado um clima de terror no Araguaia. Guerrilheiros são decapitados, presos e assassinados a sangue frio. Seus corpos são jogados de helicóptero sobre a imensa Serra das Andorinhas. Primeira e segunda campanha eram tropas fardadas, com nome na lapela, Soldado Silva, Major Taumaturgo, tudo aqui na lapela. Nesta, eles mudaram as estratégias. A primeira coisa, o comando deixa de ser das tropas regulares e passa a ser o comando do Centro de Informações do Exército, CIE. Ou seja, o comando passa a ser com a comunidade de informações, de inteligência e informações, que tinha virado um Estado paralelo dentro do Estado brasileiro. Em vez de ser tropas regulares contra rebeldes, com formas táticas tradicionais de luta, as guerras de partisãs, eles engavetam esse manual e passa a ser partizã contra partizã, guerrilheiro contra guerrilheiro. Então, cada militar que entrou na mata passa a ser um guerrilheiro. Trajes civis, nomes falsos, armas leves e ordem de não fazer prisioneiros. As violações de direitos humanos estão todas concentradas aí. Execução de prisioneiros, tortura para extrair informações, deixar corpos e sepultos de brasileiros para trás, decapitação. A guerrilha é a guerra mais suja que existe, né? A guerrilha é o seguinte: quem vê primeiro atira e depois identifica. Quando o Exército iniciou a Operação Marajoara, a guerrilha se mantinha ativa. Havia 56 guerrilheiros em combate, 22 no destacamento A, 12 no destacamento B, 14 no destacamento C e 8 pessoas no comando militar. A operação não tinha prazo para acabar. Duraria até que tombasse o último guerrilheiro. Demos ênfase no pessoal de Força Especial. E aí começou a fluir a guerra de guerrilha nos padrões ideais. Nesta fase da terceira campanha, o Exército recrutou novos soldados, jovens que moravam na região. O treinamento desses recrutas foi desumano. Dentro desse treinamento a gente tinha todo tipo de tortura que você pensar fazia com nós dentro da selva, para poder combater os guerrilheiros e camponeses da região. Só que a aplicação da tortura primeiro era em nós, os recrutas da época. Eu fui crucificado, eu fui botado dentro de tambor. Se o senhor não sabe o que é uma crucificação, tira toda a roupa da pessoa, depois bota um espeto feito de ponta de pau dos dois lados aqui, bota outro aqui, bota outro aqui, bota outro atrás, outro embaixo do braço, outro embaixo do outro braço, outro entre as pernas. E depois amarra um cipó num saco da pessoa pelado, passa por lá, os outros soldados passam tropeçando, e ali você tá e enche a boca de açúcar com água, espirra na pessoa pendurado num pau lá em cima e fica cheio de mosca, de besouro, de barata, de abelha, moribundo, tudo ferrando a gente. Você não pode fazer nada. Toma que você trisca, fura. Então você tem que resistir. A gente passou por isso. É terrível ver isso. Os outros passaram e eu passei também. Então nós fomos instruídos para não sentir dor, não sentir pena de ninguém, tá entendendo? Então foi um martírio para todos, inclusive nesses treinamentos onde eu já até falei, em outras reportagens que perdi meus testículos, outros colegas ficaram aleijados, outros surdos, outros cegos, tá? Então isso tudo trouxe consequências. Depois que nós fundamos a nossa associação, já morreu 15 ex-militares que esteve na Guerra do Araguaia, todos em consequência de sequelas adquiridas dentro do quartel de 52 bis, que na época era comandado pelo capitão Manuel Valder de Carvalho Lima. Tá? Então nós não tínhamos direito a falar nada, nós tínhamos direito só de obedecer. O destacamento A, o primeiro a ser atacado, é o mais isolado na floresta. Eles precisam retornar à região ocupada pelos militares para se reabastecer de alimentos e cometem um erro estratégico. O guerrilheiro André Grabois, conhecido como Zé Carlos,
cai em combate quando buscava alimento. Casado com Crimeia Schmidt de Almeida, Zé Carlos foi morto numa emboscada liderada pelo Major Lício. No sangrento confronto, mais 2 guerrilheiros são mortos. Foi uma das maiores perdas da guerrilha neste início da terceira campanha. Caçaram o porco, mataram o porco e estavam tratando do porco e conversando alto e tudo. E a gente estava a 500 metros, escuta tudo. Aí nós cortamos, chegamos lá pertinho, a metralhadora empurrando aqui, na metralhadorinha pequena empurrando. Me mostra, porra, os caras. Eu digo, olha, passa na frente, você está armado. Eu não tinha arma nenhuma, nada lá, só caçado na botinona de borracha. Chega encher d'água de suor. E, rapaz, eu passei baixo demais. E ele, não, porra, tem que mostrar, porra, mostra, porra, mostra. Aí o Silva, não, se tu não tomar a frente, ele vai te meteu numa bala aqui, já estava tudo com medo dos guerrilheiros. Aí sempre, quando descobriu hoje, eles viram, aí mandaram deitar no chão, eles saíram gateando. Então eu, quando rastejava, o André, que estava sentado num toco, assim como você, do meu lado, ele levantava a cabeça, porque quando eu rastejava, a folha fazia aquele ruído e ele escutava. Então eu fui até não conseguir mais. Olhei para trás, João Pedro, Conegundes, o outro cabo e tal. Eu me levantei e fui lá e disse para o Zé Carlos, não mexa. Então ele levantou e apontou o mosquetão para mim. Eu tive veio. Não vou me suicidar. E atirei no cara, não teve dúvida. Ele caiu, os outros levantaram e a minha turma atirou e matou todo mundo. Aí peguei a bereta, bem calmo lá de cima, até não ficar nenhum naquela porra. Lá metralharam eles, mas eu fui um tanto berro mais feio que chorei. Por que tu chora, pô? Por que tu chora? É parente? Eu digo, não, nunca tinha visto uma peste desse, pensei que vocês iam prender. Que prender guerrilheiro ninguém prende, não, faz é matar, mata tudo. Essas pragas tem que matar tudo, essas pestes. Aí o pessoal que pegaram, 3 foi morto e 1 levaram baleado, que era o Nunes. O Nunes, bem ferido, a bala pegou aqui e saiu aqui, o braço dele estava solto. Horrível. Eu digo, esse cara precisa morrer, porque se ele sobreviver, ele vai sofrer pro resto da vida. Quando o burro fazia aquele tropeço, ele sentia. Então, o mato pegava o soro dele, aquele sangue, e jogava na minha cara. Eu cheguei ensanguentado no sítio da Anete. Os caras diziam, pô, você vai se curar. Não, eu não estou ferido, eu estou com sangue desses babacas aí. De algum lugar na selva, Grabois comemora 1 ano e meio de luta contra os militares. Nesse período, as forças guerrilheiras avançaram muito. Melhoramos o armamento, conseguimos, apesar do inimigo, fuzis, espingardas, revólveres e um rifle. Recrutamos novos combatentes entre os camponeses e formamos novos núcleos da ULDP. A guerrilheira Lúcia Maria de Souza, conhecida como Sônia, é morta por Lício e Conegundes. De origem pobre, Lúcia, que adotou o nome da irmã Sônia, nasceu no Rio de Janeiro e enfrentou dificuldades para entrar na faculdade de medicina. Amante de música clássica, trocou seus sonhos para ir lutar no Araguaia. Ela me fez uma pergunta, e o homem? Onde está o homem? Aí eu disse para ela, é por isso que nós vamos lutar, é a procura do ser humano. Aí ela entrou no partido. Nós chegamos um dia num lugar que tinha um córrego e tinha um par de bota de mulher. E engraxadinho, brilhando, limpinho. A Sônia estava banhando, mas um menino. O senhor de Fogoió que tinha pegado uma criança para criar, assim. Aí ela desceu para banhar, banhou, aí deixou o coturno dela, andava indo caçado no coturno da PM. Deixou o coturno aqui, aí eles chegaram, pegaram, viram que ela estava banhando e estava lá uma criança. Eles pegaram o coturno, botaram para lá e se acamparam. Ali eu batia no gatilho e ela estava morta, porque a folhagem nem atrapalhava. Mas o caminho ia lá na beira do rio e voltava para mim. Ela veio. Então eu corri até a curva e dei de cara com ela. Mas aí, quando o Lício deu
alto para ela, mandou ela parar, rendeu ela, ela mandou o garoto fugir. O garoto se mandou, desapareceu. Ela ficou. E ela estava com um revólver na cintura e outro aqui no coldre, né? Aí ela ficou parada com a mão perto da arma. Quando eu vi que ela estava desabotoando o coldre para puxar o revólver, eu dei mais 3 advertências. Não faça isso, não faça isso. Aí ela puxou o revólver, aí eu atirei. Não tinha como, eu não ia deixar de atirar. Né? Eu atirei baixo, bateu na perna dela, muito feio, bateu no fêmur, partiu o fêmur, ela deu uma cambalhota. Quando ele chegou aqui, ela perguntou, aí que ele deu a prisão, ela atirou nele. Antes dela atirar, ela atirou no adubo e atirou no major adubo, todos dois assim de frente. Ela sacou com 38, quebrou os dentes todinho e foi alojar na nuca. Aí ele caiu na hora, desmaiado. Ela me acertou. Então acertou aqui, nessa marca, e acertou aqui. E acertou o Curió. O Curió vinha atrás de mim. Aí nós corremos atrás dela e achamos ela na mata deitada, né? O revólver no chão e ela deitada. Chegamos, eu pisei no braço dela para ela não pegar o revólver, ela estava bem ferida na perna e perguntei para ela, qual é o seu nome? Disse seu nome, guerrilheiro. Eu sou guerrilheiro, não tenho nome, de bico pela liberdade, pode acabar de matar. E ela atirou nela, acabou de matar. Ela falou, guerrilheira não tem nome. Eu falei, mas também não vive. E segurei o dedo nas 48 balas do pente até acabar. Em cima dela, acabou a Sônia. 80 tiros, eles mataram uma mulher com 80 tiros, podia ser uma bomba atômica. Botam uma bomba em cima dessa jararaca que ela é uma bandida. Mas, rapaz, eu chorei demais, sofri demais. Dá conta, não tem condição. Pois é, e foi horrível. No caminho do extermínio dos guerrilheiros, os militares prosseguem com a prática condenada de cortar a cabeça dos mortos. Os militares pagavam em dinheiro por cabeça. Para estimular a caçada, havia um preço diferente para cada um deles. Era para pegar e matar, igual a gente vai caçar um veado, qualquer um bicho no mato para matar, para comer, né? Então eles mandavam a gente fazer aquele mesmo tipo de coisa, era para caçar, para matar. Ainda dizia ainda, é para trazer a cabeça. Aí o Ari vai bem na frente, que ia com a bolsa, né? Ia bem na frente, eu mais atrás e o Raul mais atrás dele. Aqui na Pimenteira, nós descendo numa grota. Eu de cá olhei, eu enxerguei 3 criaturas lá do lado de lá, com a arma metida em nós, né? Só que eu conheci, deu para conhecer os caras, né? Mas não tinha como me avisar o Ari porque estava longe, né? Quando eu fiz assim, o cabo atirou no Ari. Atirou e caiu, e naquele barulho eu aproveitei e chunchei lá debaixo daquela empuca, né? Eu pensei em atirar. Aí digo, mas só vocês me verem. Aí pediu o facão do baixinho, cortou a cabeça do Ari. Digo bem de certeza, mas parece que ele ainda estava mexendo com as pernas. Eles estavam com medo também. Aí o baixinho tirou os cartuchos do bornal, deu para o Sinésio levar e levou a cabeça do Ari dentro do bornal. O que mais te angustia? É eu ter carregado 3 cabeças nas minhas costas, que tá, até hoje parece que tem dia que o sangue ainda está escorrendo na minha costa, aquele sangue quente e aquelas 3 cabeças dentro parece que tinham matado naquela hora aquelas pessoas. E eu fui buscar junto com outro colega lá na pista, para ser identificado e depois de identificado ser enterrado lá dentro da base mesmo. Né? Então isso aí para mim foi a pior coisa que aconteceu comigo. Eu só dei uma ordem especial para eles. Se lutar, se enfrentar, bala neles. Se sou eu ou ele, tem que ser ele. Agora, se entregar, tratamento humano. Eu não sei até onde esse tratamento humano foi cumprido, porque, como qualquer guerra, quando a gente pega o prisioneiro, ele não fica ali com a tropa. A gente entrega para um órgão, isso é da guerra, um órgão específico para cuidar. Nós entregamos ao órgão de informações. Se lá houve desvio, houve desmando, eu lamento muito. Esses comandantes que tinham lá, eles ganhavam 20 mil na cabeça de cada guerrilheiro que eles matavam. Certo?
Nós, que éramos soldados aqui de Marabá, nós não tínhamos direito de falar com um cara desse lá, não. Ele nem falava com nós. Isso ali eu vou levar para a sepultura, que eu não vou esquecer nunca. E meus pesadelos mais é por causa disso. E vendo aquelas pessoas todas sendo torturadas ali, direto, todo dia de noite. Às vezes na semana eu tenho 2, 3 pesadelos, grito, tudo aquelas pessoas com cabeça cortada, com mão cortada, com pé cortado, para não ser identificado. Porque quando matavam um dentro do mato, eles eram identificados com o próprio sangue dele. E a cabeça também era cortada, que era para mostrar em Brasília que aquela pessoa tinha sido eliminada, entendeu? Porque eu tenho uma família, mas os outros passaram a ser bandidos, pistoleiro aqui dentro do Pará, só para matar gente. Não tem só 1, nem 2, nem 3. E aprenderam, eu falo com toda, não tenho medo, aprenderam dentro do quartel a matar e não ter dó de ninguém. Parece que tinha vontade de matar um outro, e é o que eles muito fazem hoje, dos que serviram junto comigo. Um novo acontecimento muda os rumos do conflito. No final de 1973, a guerrilha vive seu momento crucial. Um ataque dos militares mata 5 guerrilheiros quando se reuniam para comemorar o Natal. Foi proposto uma reunião de dispersão. Ninguém aceitou. Nesse encontro aí foi que o Grabois foi assassinado. Oswaldão e Dina escapam no meio dos tiros. Era salve-se quem puder. Então, o Maurício Grabois, ele convoca essa reunião para organizar a fuga num determinado ponto. E um camponês entrega tudo em troca de dinheiro. O Ângelo Arroio, que era o subcomandante, em vez de assumir o comando, escapa da região, foge da região com o Zezinho. O que deixa Oswaldão e Dina revoltados com ele no comando. E o comando passa a ser exercido por Oswaldão e Dina. E a partir daí, não se pode dizer que houve mais guerra, houve uma caçada dentro da mata, né? Porque eles perderam o contato entre eles, o comando militar foi evidentemente dizimado, né? E, portanto, isso, claro, dificultou, juntando com as dificuldades já de sobrevivência por conta de eles já não terem mais as bases de apoio para se abastecerem. Antes de morrer, Grabois escreve pela última vez em seu diário: agravou-se a moléstia dos meus olhos. Estou enxergando com certa dificuldade. Penso em sair da região. Para mim, é bastante doloroso deixar as forças guerrilheiras do Araguaia. Em janeiro de 1974, segundo documentos militares, restavam ainda 33 guerrilheiros atuando na área. Não combatiam mais o exército e viviam em fuga permanente. É o período mais obscuro da história dessa guerra. Foram caindo em duplas ou em trio, principalmente em dupla, do mesmo modo. Fome, tentando escapar da região, morrendo de fome, leishmaniose, malária, se aproximavam em casa de camponês, o camponês prendia e vendia para os militares. Tomba Oswaldão, o grande mito da guerrilha. Seu corpo é içado de helicóptero para a população acreditar que o guerrilheiro invencível havia morrido. Eles passaram a cornelha, subiu com ele, ele saiu aí num penduradão, com aquele morenão. Rapaz, meu companheiro velho de muito longe. Poxa, eu dou no coração que eu deixei que ele era um ser humano igual nós. Josias Gonçalves, que lutou na guerrilha ao lado de Oswaldão, foi obrigado pelos militares a enterrar o corpo do amigo e companheiro. Sabia que tu ia enterrar ele? Não. Seu caso, enterra. Aí me entregou um enxadão sem, quase sem gume, sem a orelha desse tamanho, um caco de uma pá e mandou. Cava bem aí. Aí para botar, foi isso que botaram dentro, porque não dava conta de botar mesmo, né? Aí botaram ele dentro. Botaram não, jogaram. Ele ficou até meio assim.
As demarcações dos destacamentos A, B e C não existem mais. Os guerrilheiros se isolam cada vez mais para dentro da mata. Em reunião, alguns guerrilheiros decidem pela fuga da área. A guerrilha estava esfacelada quando Dina foi presa, sem resistência, desnutrida e doente. Após enfrentar os militares em mais de 2 anos de combates, morre assassinada a sangue frio a mulher que virou mito no Araguaia. O camponês entrega, né? Ela está com leishmaniose, cheia de pústulas, dá um dinheiro para um camponês arrumar roupas e uma rota de fuga, e o camponês pega o dinheiro e traz os militares. Ela é presa pelo Curió, totalmente depauperada, ela junto com a Tuca, que é a Luísa Garlipe, e levam ela no helicóptero para execução. Quem levou foi o sargento Joaquim Arthur Lopes, codinome Ivan. Desceram na mata. Quando chegou na clareira em que iria executá-lo, ela pergunta: "Você vai me matar agora?" Ele disse: "Vou, agora você vai ter que ir. Eu não quero morrer de costas, me mata de frente." Aí ele disse: "Então vira para cá." Aí ela virou. Segundo as testemunhas dos militares, teria exibido muito mais orgulho do que medo. Ele apontou a arma para o coração, deu um tiro no coração dela e deu um segundo tiro na cabeça para conferir e enterraram ali mesmo. Está desaparecida até hoje. A guerrilha não existe mais. A morte de Dina encerra um ciclo, mas ainda permanece uma grande caçada humana na região do Araguaia. Os últimos guerrilheiros são eliminados um a um, sem moral, sem armamento, sem munição, com fome e em estado precário de saúde. Não há registro militar sobre a prisão e morte dos últimos guerrilheiros sobreviventes. Cai a última guerrilheira, Valquíria Afonso Costa, a Val. Pedagoga de Uberaba, lutou ao lado do marido, e Dalísio Soares, também morto pelos militares. É o fim da guerrilha. Passado mais de 1 ano do fim dos combates, o único líder da guerrilha a escapar com vida, Ângelo Arroio, morava clandestinamente em São Paulo. Planejava dar continuidade à luta armada do PCdoB em outra região do país, quando foi assassinado no evento que ficou conhecido como Chacina da Lapa. Após 2 anos e meio de combates, o exército aniquila a guerrilha e conta os mortos. Não havia mais guerrilheiros vivos na área, mas os militares não assumem seus crimes de guerra. Houve um massacre. Um massacre. Guerra quando você tem 2 lados minimamente capazes de se duelar. Não havia um duelo. Havia uma geração que estava ali com seu trabalho de proselitismo, ou mesmo com seu sonho de fazer uma guerrilha. Mas não se comparava a um exército totalmente equipado. Cerca de 30 morreram em combate e cerca de 25 foram mortos como prisioneiros, depois de aprisionados. É mais ou menos essa contabilidade. Não há uma contabilidade precisa, porque ninguém conseguiu reconstituir tudo. Entre o fim de 1974 e o início de 1975, os militares retornam à região para recolher os corpos dos guerrilheiros assassinados por eles. Esta operação limpeza dificultou ainda mais a localização dos corpos e a esperança dos familiares. Pegaram o que puderam, levaram para a Serra das Andorinhas e queimaram, com pneus, etc. E depois plantaram mato por cima, jogaram coisa e foram-se embora. Foi a operação limpeza. Para que a verdade possa vir à tona, é preciso também encontrar os corpos de mais de 58 pessoas desaparecidas. As famílias clamam por justiça e pelo direito de enterrar os corpos de seus parentes. Teve a operação limpeza lá, eles foram lá porque a população nos disse, aqui é fulano, ali está Beltrano. Quando eles viram que a população sabia indicar o caminho,
Eles foram lá, fizeram a operação limpeza, tiraram todas aquelas ossadas, você não sabe para onde levou. O que foi descoberto, os 3, foi descoberto por nós. A Maria Lúcia Petit, em 91, o Bergson Faria e o Velho Chaves. Agora, o Velho Chaves jamais vai ser reconhecido, porque só a família pode reconhecer. O Velho Chaves era mais velho que meu pai, era de 1907. Então, e agora, meu filho, as minhas esperanças todas terminaram. As ossadas do Araguaia, hoje, elas são em torno de 30 ossadas que estão em Brasília, uma parte no IML, Instituto Médico Legal, e outra parte que está no HUB, numa sala cofre, de responsabilidade do próprio HUB e da Comissão Especial de Mortes Desaparecidos Políticos. Até hoje, dos exames de DNA que foram feitos, nenhum indicou que essas ossadas têm correspondência com o sangue dos familiares que estão no banco de DNA. Há mais de 50 brasileiros deixados para trás e que as famílias têm o direito de... Eu não sei se consegue encontrar o corpo de todos, de alguns sim, mas as famílias têm o direito de, ao menos, saber da reconstituição das circunstâncias da morte de seus entes queridos. Como descobrir realmente o que aconteceu nas matas do Araguaia? Quem são os responsáveis pelas atrocidades cometidas? Onde foram parar os corpos dos guerrilheiros mortos? Eu acredito que questões óbvias que são os arquivos dos centros de inteligência que podem destravar essa história do Araguaia. São esses arquivos que faltam para montar esse quebra-cabeça, ou pelo menos para dar continuidade a essa narrativa histórica. Sem a abertura desses arquivos, não é possível ir além do que a gente foi até agora. A ordem foi para destruir. Porque o pessoal sabia que eles sempre vêm na revanche, eles estão sempre atrás, eles não descansam. A Guerra do Araguaia nunca foi assumida pelo regime militar, assim como até hoje ela continua no anonimato e ausente da história do Brasil. Uma ditadura, ela sempre trabalha na perspectiva de que a história ela vai ser zerada. Eles vão, de qualquer maneira, tentar fazer, e fizeram então, por um certo tempo, né? Por um certo tempo a guerrilha do Araguaia ficou no anonimato, né? Inclusive na região. O Curió permaneceu na região para evitar que se comentasse, inclusive, sobre a guerrilha do Araguaia. Brasil, né, os militares não pediram desculpa à nação. Tinham que ter pedido desculpa pelo que fizeram. Porque eles não fizeram só com os protagonistas dessa causa, que era uma minoria. Eles fizeram com a grande maioria que não defendia a causa que nós defendíamos, mas queria realmente a democracia. Não queriam a ditadura. Então eles fizeram isso. Então, no Chile, os militares pediram desculpas. Aqui, essa desculpa não foi feita de modo institucional. Eu não fui para a escola militar para ser engenheiro nem poeta. Eu fui para matar gente. E matei esses cabas safados como mataria hoje o Genuíno. Então eu sou responsabilizado pelo Genuíno ter saído vivo. Os caras da minha turma, meus colegas, dizem: você, para mim, é um banana. Você deixou o Genuíno vivo. Eu quero que o Estado brasileiro cumpra a sentença do Araguaia, que diga aonde, quando, como eles morreram. É isso que os governos civis que sucederam aos governos militares, todos, né, tem uma dívida histórica conosco. Vamos atrás dos verdadeiros, vamos atrás dos documentos, vamos atrás de quem é quem, vamos atrás do primeiro da hierarquia até o 22º. E vamos atrás de reconstituir de fato essa história, porque é um hiato na nossa história. A guerrilha do Araguaia é um dos episódios mais comentados e, paradoxalmente, dos menos conhecidos da nossa história. É possível se houver uma revisão no Supremo Tribunal Federal, porque o próprio Supremo Tribunal Federal, com uma composição diferente dessa que está aí, decidiu que os responsáveis não deveriam mais ser culpabilizados em função da lei da anistia. Há toda uma discussão polêmica em torno dessa lei da anistia e da maneira como ela foi assinada. Hoje, para a gente tratar a história, principalmente a história da guerrilha do Araguaia,
A gente precisa ter muito cuidado no tratamento com as pessoas. Não se esquecendo que as pessoas são os arquivos, mas elas são arquivos vivos e elas vão morrer. Se a gente não trata com devido respeito, a história do país vai morrer com elas. Você sabe por quê que a minha cabeça ficou assim? De não poder voltar mais. O que houve no Araguaia foi genocídio. Que se matou de gente, a gente não sabe. Porque não foram só os guerrilheiros que morreram. Eu perdi todos os amigos lá, que não escapou ninguém do ar. Meus amigos não escapou ninguém. Mas o que me marcou realmente, até hoje eu recordo assim com certa amargura, a perda daqueles amigos. Gastei 20 anos para me recuperar, fiz 30 cirurgias, uma luta cotidiana, feroz. Cada dia uma conquista, cada minuto uma conquista.